gente podia falar Jesus, o médium de Deus. Eu, uau! Aí ela colocou para 22 a escala, né? Eu estava na escala 1, ela subiu os 22 andares. E isso cresceu demais, porque quando você fala que ele é intermediário de Deus, eu assim, meu Deus, eu não dou conta de falar sozinha. Aí teve que vir mais 3 para vir falar comigo, né? Aí tinha que ter mais telinha ali na página dela. Eu que fico feliz de estar aqui com vocês numa das últimas palestras aqui do ano, né, falando de Jesus. E só para, não sei se vocês sabem, mas eu e a Sandra, a gente é vizinha. E a Sandra está no centro e eu estou em casa. Então você já sabe qual que é o comprometimento de cada uma, né? As escolhas de cada um. Não, gente, não dava tempo de eu chegar aí às 7, mas a Sandra foi. Muito bom, muito bom. Eu que agradeço de me dar a chance de pensar num assunto que eu já tinha ouvido falar, a Marisa já tinha comentado isso há muito tempo, sobre a questão de Jesus ser médium de Deus. Eu nunca parei para ler nada, nunca parei para procurar nada. E saiu tanta coisa, né? A gente trocou tantas informações, ali estava aí todo vapor passando informação. Não fui eu que inventei isso, não. Quem foi? Está na Gênesis, é um espírito que falou isso. Kardec registrou isso no livro A Gênese. E está lá, o espírito que menciona isso, justamente, aliás, tem que ler depois, né? Tem bastante informação sobre isso, tem bastante obra espírita falando sobre essa questão da mediunidade de Jesus. Capítulo 15, é isso aí, mano. Agora é Lina. Eu tô no mudo aqui porque os meus netinhos de 4 patas aqui estão querendo falar junto comigo. Aliás, eles começaram cedo, mas acho que primeiro acho que é importante a gente falar um pouco sobre essa questão da mediunidade, né? E Kardec também classificou isso, mas entender que a mediunidade ela é do ser humano desde sempre, não foi criado pelo Espiritismo, não foi criado por Kardec, mas ele colocou isso para a gente assim, de uma forma tão classificada, ordenada, e para a gente entender isso. Então, ele define o médium como aquele intermediário, né, entre um espírito e entre espíritos, intermediário de comunicação, intermediário do que ele vê, intermediário do que ele ouve. E por que Jesus é esse, né, ele não era intermediário de nenhum espírito, né, ele tinha essa conexão devido à superioridade da sua moral, do seu espírito. Ele já tinha essa conexão com as leis divinas tão forte, já tão dele, não é isso? Isso é a característica do espírito puro. E então você não quando a gente começa a estudar e seguir o raciocínio de Kardec ali na Gênese, que a gente vai vendo que ele não estava ali intermediando nenhum espírito para nós. Ele sentava com os apóstolos ali no Boa Nova, tem vários, né? Se a gente for ver ali o livro inteiro, ele vai, olha, o Pai, né? O Pai fazia assim. Por que Deus não age desse jeito? Por causa disso. Então ele tinha esse completo entendimento, né, dessa justiça, amor e misericórdia divina. Então ele vinha trazendo essas lições com a sua vida, com as suas palavras, com as suas curas, com as suas atitudes, mostrando, olha, o Pai é misericordioso 100% do tempo, mas a sua justiça também age 100% do tempo, e você está envolvido, preenchido pelo amor divino, não tem como você sair dele. E a gente foi tentando destrinchar um pouco essa mensagem dele durante esse estudo, né? Porque é isso mesmo, quando a gente fala da mediunidade, a gente sabe que a mediunidade existe desde que o mundo é mundo, todos são médiuns, né, diz Kardec. Então, não sei qual é a pergunta, 459, eu não sei, não lembro. Sofremos a influência dos espíritos, né? Kardec pergunta, mais do que imaginais, de ordinário, são eles que vos dirigem.
Então, sofremos influências dos espíritos e influenciamos também os espíritos encarnados e encarnados através dos nossos pensamentos e das nossas vibrações, porque o nosso pensamento vibra, tem força e atinge. Então, quando às vezes a gente chega no centro espírita e diz assim, olha, os espíritos estão atrapalhando a minha vida, estão me perturbando, eu estou tendo pesadelos, eu estou sentindo isso ou aquilo, não é porque um espírito hoje resolveu dizer, eu vou perturbar o Naldo, vou perturbar a Marisa. Não, não existe esse. Ele vai estar comigo devido ao que eu gosto de fazer, quais são as minhas vontades, quais são os meus desejos, meus vícios, minhas tendências. Então, se de repente ele tem essa similaridade com as coisas que eu gosto, né? Então a gente vai para uma outra lei, que é a lei de sintonia, que vai nos unir vibracionalmente. Então, nós temos gostos iguais. E no mundo físico também é assim que acontece. Você vai se atraindo por pessoas que pensam da maneira que você pensa, que agem da maneira que você age, que até pelo jeito de vestir, de se pentear, de emitir algumas opiniões e conceitos, é que você se diz, não, eu e fulana somos assim, ó, e uma carne, uma fala, outra completa, de tão parecida que nós somos no que pensamos e gostamos, né? Então, é assim que a gente se une no mundo físico e é assim que o mundo espiritual nos enxerga e nos encontra. E como eles têm, aqui no mundo físico, você encontra uma amiga que pensa igual a você, mesmo que seja tudo errado, mas daqui a pouco você sente sono, ela sente fome, uma vai para o restaurante, outra vai dormir. E aí vocês se desligam. O espírito não, o espírito desencarnado, ele tem o tempo todo, o que ele mais tem é tempo, porque ele não tem mais as necessidades que o corpo sente, de sono, de fome, de cansaço, ele não tem. Ele só tem o estar acordado e o estar com vontade de fazer o que fazia e não pode mais fazer, porque ele não pode mais pegar o copo de uísque, ele não pode mais bater em ninguém, ele não pode, entendeu? Ele não sabe como fazer isso. Então, quando ele encontra alguém que pensa igual a ele diz, é como você acendesse uma luzinha e olha um parceiro lá. E aí ele vem para perto de nós. Então eu estou depressiva. Aí eu começo a atrair espíritos doentes, também depressivos. Então a minha depressão, que tinha só o meu tamanho, passa a ter o tamanho de um bocado de gente doente. Imagine o meu corpo, meu emocional, sustentando a dor de um bocado de gente. Então, daqui a pouco eu estou em cima da cama, eu não como, meu sistema todo está desequilibrado, meu coração está parando, porque, claro, meu corpo não vai suportar tantas mentes, né? Então, por isso que a gente fala assim, às vezes, olha, se começou a ficar triste, pergunte, quanto tempo essa tristeza está durando? Eu estou triste porque eu perdi o emprego. Sim, não vai começar a procurar outro, vai ficar triste, até mais redescer? Não, estou triste, mas eu tenho que procurar alguma coisa. Vou ligar para alguém. Mas estou me sentindo assim impotente, não consigo nem levantar para tomar um banho, para sair. Liga para alguém, né? Assim que a gente faz. Fulano, estou tão mal. Não sei o que. Aí o amigo vem, não, vamos ali, vamos à praia, vamos espairecer, peraí, liga para o outro. Fulano, olha, cicrano está assim, vamos ajudar. Entendeu? Então, há um movimento na vida física. Mas na vida espiritual, não. Aquele espírito que ele está com aquele pensamento fixo de dor, de vontade, de desejos, ele não tem outra coisa para pensar. Ele não tem rotina no mundo espiritual. Ele perdeu a rotina. Então, ele busca alguém encarnado. Por isso, nós somos todos médiuns. A gente tanto interfere quando alguém também que eu não gosto está sofrendo alguma coisa, eu digo, tomara que fique pior. Só tá tendo o que buscou, né? Assim que a gente diz, está sofrendo o que merece. Olha nós interferindo no outro vibracionalmente, né? Pesando na vida do outro de uma forma, né? Então, por isso é difícil a gente viver como médium encarnado e desencarnado. A gente tem que aprender o quê? A lei de amor, aprender a respeitar o outro nas suas peculiaridades, nas suas dificuldades,
também se compreender para poder se notar. Puxa vida, olha, ontem eu estava com dor de cabeça, mas hoje minha cabeça está explodindo. E eu já não estou nem mais pensando na morte da Bezerra, já estou com outra vontade. Por que eu estou assim? É porque eu estou lá e estou saindo de um estado. E esse desligamento faz com que as entidades ligadas a nós pela dor fiquem lá, não vai dar tudo errado, volta. Não é do jeito que você pensa, não. Então, a gente vive esse conflito de muitas mentes, né, junto conosco, o tempo todo. Então, quando Jesus, a gente chama de Jesus o médium de Deus, é porque ele já estava tão centrado, tão evoluído, que ele já fazia o que Jesus queria. O que é que Jesus quer? Que a gente ame e seja feliz. É isso que Deus quer. E é isso que Jesus queria. Jesus dizia, né? Ame o seu próximo e ó, está resolvido metade do problema. Respeite, tenha compaixão, não julgue. Aquele cara matou o outro, mas ele teve as razões dele, não cabe a nós julgar, condenar e ser o executor. Então, Jesus foi mostrando a gente coisas tão básicas, mas são tão básicas que a gente não dá importância, sabe por quê? Porque não sabe fazer. E olha que dentro dessas leis, né, vamos pensar um pouquinho lá atrás. Primeiro que Marisa falou uma série de coisas aqui que já dá para a gente refletir, já dá para a gente fazer mais uma palestra, né? Dá para fazer mais uns 3 collabs aqui só do que ela disse. E eu vou pegar alguns pontos que ela disse para poder refletir um pouco mais. E um deles, assim, em relação às leis, lembrando que as leis não eram aqueles 10 mandamentos, eram 800 e não sei quantos mandamentos para que você tinha que seguir. Aí Moisés foi bacanudo, foi lá e resumiu em 10 para ver se a gente conseguia seguir. Aí veio Jesus, top dos tops, e falou, eu acho que 10 ainda é muito para vocês. Vamos ficar só com 2, né? Que amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E mesmo assim a gente não dá conta, né? E mesmo assim a gente tem ainda muitas coisas para poder aprender, para poder passar, para que a gente possa incutir de fato esse sentimento, essa virtude tão nobre. Marisa trouxe uma coisa que eu achei muito legal para falar da mediunidade, e aí fazendo um paralelo com Jesus, muitas vezes a gente não se vê médium, né? E coloca a mediunidade como algo fantástico, como algo sobrenatural, coloca isso como um espetáculo realmente. E dar ao outro, muitas vezes, um poder que o outro de fato não tem. Nossa, aquela pessoa é médium, nossa, vou ficar mais perto dela. Talvez ela vai ler o que eu estou pensando. Não, gente. Né? Então, assim, a gente precisa aprender a naturalizar isso. E eu vejo, assim, em tudo que eu já li, Jesus fazia isso muito bem. Então, para mim, já é um primeiro ensinamento quando ele naturaliza a mediunidade dele. E se a gente pensar em todos os momentos em que ele usou esta mediunidade, ele sempre falou que foi o outro que promoveu, seja a cura, de qualquer natureza. Hoje ainda a gente estava falando disso, né? Quando a gente fala da mulher hemorrágica e que ela toca nas vestes dele e ele fala, alguém me tocou. Aí todo mundo olha e fala assim, Jesus, você está na multidão, todo mundo te toca. Ele falou assim, não, mas uma virtude saiu de mim. Então aí você já vê a humildade dele em dizer que ela sim, ela foi curada, e ele fala, foi a tua fé que te curou. Porque você se permitiu, você agiu, você foi ao encontro dele. Então, quando eu olho, eu vejo essas questões da mediunidade em relação a Jesus, acho que o primeiro ponto que eu trago para mim é o quanto que ele sabia naturalizar. Ele exercia essa função como fosse uma função da fala, da audição, da visão, e muitas vezes a gente coloca essa faculdade como algo tão acima, te dando um poder que de fato não é seu, né? Não é. Ele só é mais um mecanismo que você pode utilizar para você se desenvolver, né?
E aí eu passo a bola bem para a Estela, que já está olhando para mim, querendo continuar. Estou aqui admirando, Sandrinha. São pessoas tão queridas para mim aqui nessa tela que eu fico tão feliz de ver vocês, de verdade. Tão bom estar aqui. Tanta coisa que vocês falam, né? Leva a gente assim, a tantas reflexões que dá mesmo uma palestra. Cada tema, né? Cada frase dá uma palestra. Mas eu fiquei pensando, acho que há muito tempo atrás, Marisa, acho que eu não lembro se foi a Marisa, mas alguém comentou assim, que além da questão do amor ao próximo, tudo que Jesus nos ensinou, mas Jesus ensinou também que a vida continua, né? A imortalidade da alma, porque ele volta e mostra que a vida continua, né? Que não tinha terminado ali no Calvário, que a vida, ele aparece e mostra a vida em abundância, como espírito. Então, para mim, isso é muito bonito de pensar que, além da lição de amor, de humildade, de misericórdia que ele deixou essa esperança da vida futura, da vida real, né? A gente bate tanto na tecla do espírito imortal e, muitas vezes, a gente se deixa levar pela história como se Jesus tivesse acabado ali, como muitos acreditavam, inclusive, antes da ressurreição dele, que tinha acabado, que ele tinha perdido, que ele era o perdedor dessa história toda. Então, essa grandiosidade desse espírito que Kardec vem trazer para a gente, que ele foi o espírito mais perfeito que passou aqui pelo planeta. A grandiosidade desse espírito, a qualidade moral e o conhecimento dele, dos fluidos, como ele sabia essa manipulação de fluidos, tudo aquilo que a gente tenta entender e ainda nem tem resposta, né? A gente chama de fluido, tudo aquilo que não tem ainda explicação. Até hoje a gente usa fluido por falta de definição melhor de como funciona isso. Então, tudo que ele manipulou em termos de cura, em termos da cura psíquica, a forma como ele curou com cada um, a questão da vista dupla que a gente aprende, como que ele viu os peixes na água, tudo que a gente vem estudando, que Kardec trouxe para a gente, e é um estudo assim longo, porque a gente tem aulas sobre milagres de Jesus e a gente chama de milagres coisas que a gente não consegue explicar. Mas ele não, ele nessa mediunidade dele, que ele tinha essa conexão com o Pai, esse conhecimento que ele tinha, dava a ele uma capacidade dessa manipulação, dessas leis que a gente não conhece ainda como funciona. Então, para mim, pensar na mediunidade dele, pensar como ele manipulava isso, e eu cheguei no livro Mecanismos da Mediunidade, do Chico Xavier e do Valdo Vieira, que eu não li até hoje o livro todo, mas eu estava buscando, porque eu ouvi uma palestra que a pessoa cita essa parte que fala da mediunidade de Jesus no livro, e é fantástico. E o livro todo é bem complexo. Eu comecei a ler, eu falei, nossa, isso aqui é um estudo profundo, realmente, que no Espiritismo a gente tem a oportunidade de entender um pouco mais, tentar entender, para que a gente possa ter ferramentas, porque é muito fácil a gente falar, olha, a nossa conexão, a gente é médium, então já sabe que nós sempre estamos conectados com alguma coisa. Né? Tem a parte física do médium, mas todos nós sofremos a influência. Então, assim, a gente vai estar sempre conectado com algum lado. Para a gente poder manipular esse pensamento, para a gente entender como que nós seremos esse médium, a gente tem que buscar essas ferramentas. Como funciona esse fluido universal? Como que esse livro traz bastante isso? Como funcionam as ondas, né, eletromagnéticas? Como tudo isso funciona? Para que eu entenda que realmente o pensamento ele vai influenciar de uma forma tremenda no meu corpo todo. Então, quando Jesus fala que a gente podia fazer tanto quanto ele, mais a visão de Jesus, da nossa capacidade de viver isso no dia a dia. Quando a Marisa comenta essa afinidade de sintonia, e nós estamos aqui numa sintonia, né? Nos reunimos aqui no KSSF, porque temos uma sintonia, estamos com um objetivo em comum, criamos interesses em comum, né? Atraímos pessoas com a mesma busca. E eu li uma vez que a amizade muitas vezes começa assim, né? Você encontra a pessoa e você conta uma coisa e a pessoa fala assim, é mesmo? Nossa, eu também. E quando você identifica esse eu também, cria um laço. Então você imagina na parte do pensamento, desses fluidos, o quanto eu também, a gente não encontra no dia a dia, o quanto eu também estou triste, ou eu também estou melhorando, quantas mentes a gente se relaciona durante o dia. Então, esse estudo sobre a mediunidade de Jesus traz para mim, assim, mais uma ferramenta para que a gente lembre que nós somos médiuns, estamos sim conectados, mas como que eu posso fazer
toda essa transformação dentro de mim para que eu possa atrair companhias melhores, que eu possa estar mais fortalecido, entendendo que todos os milagres, né, que a gente não consegue explicar, mas que Jesus fez, exigia que nós participássemos desse milagre. A gente não fica lá sentadinho esperando que ele fizesse o milagre. Todo o intercâmbio que Jesus faz, né, que é relatado para a gente, faz esse convite de que o outro reaja, que o outro pare para pensar no que está acontecendo. Então, é muito material, acho que, assim, estudar sobre a mediunidade de Jesus, acho que tinha que ter uma aula, assim, principalmente nessa parte dos fluidos, essa parte do cérebro, das ondas. Tem toda uma parte de ciência que estuda isso também. Então, é fantástico. Acho que dá para ficar falando, assim, semanas sobre esse assunto. Abra o som, Lina. Desculpa, tá aqui o que a Malu trouxe. Malu diz assim: eu trabalho com uma senhora que tem uma vida muito difícil. Muitas vezes eu a encontro muito triste e começo a conversar com ela. Ela é evangélica, mas diz que tem coisas que eu falo para ela que nem o pastor da igreja dela fala. Sinceramente, não sei como surgem as palavras que uso com ela. Só sei que fico feliz em ajudar. Lindo isso que você fala, Malu, né? Você fica feliz em ajudar. Eu acho que isso nós hoje, durante o JOS, estivemos falando sobre isso. Fazer o bem sem olhar a quem, sem ter nenhum interesse de nada em troca, né? Era isso acho que Jesus deixou muito claro para a gente. Não espere nada, faça, né? Acho que o exemplo que ele deixou, que eu acho que me toca muito, é isso. Ele dava sem assim, a menor dúvida, sem perguntar se você. Ele perguntava assim: o que é que você quer? Né? Porque dependendo do que você quer, isso vai medir a nossa capacidade, o nosso conhecimento, a nossa vontade, porque Deus não vai se mesquinhar pela nossa mesquinharia, pela nossa pequenez, não é mesmo? Então, não adianta a gente pedir coisas que igual a gente tem um filho de 2 anos que dirige um carro. Você não vai dar a chave do carro para ele sair dirigindo. Não é porque ele não mereça, não é porque você não o ame. Não é? Muito pelo contrário, você ama tanto que você quer que ele passe por todos os estágios necessários para que ele seja, para que ele tenha sucesso no momento em que ele vai pegar um carro, que ele vai ligar um carro. Então, eu acho que tem uma passagem no Boa Nova que diz assim, que ele conversando com um dos apóstolos, Tadeu, naquele momento em que o Tadeu tentava curar uma pessoa que estava com um espírito obsessor junto dela e não consegue naquele momento, mas Jesus volta de onde ele estava em outra cidade e cura. E Tadeu não entende por que Jesus não simplesmente junta todo mundo ali, o apostolado, todo mundo junto e já ensina, transfere esse poder que ele tinha de cura para os apóstolos. E Jesus diz: mas espera um pouquinho, né? No fundo, por que Deus não faz isso? Né? Ele lembra que é necessário o combate, o aprimorar-se de cada um, a caminhada de cada um. Como é que você vai desejar que o outro consiga fazer alguma coisa que nem você consegue? E uma coisa muito boa que Humberto de Campos coloca ali, que Jesus diz a Tadeu assim: olha, tenho aceitado a luta como o Pai a envia. Então, essa conexão total, essa certeza de saber que seja o que for que está acontecendo hoje comigo, faz parte do script, é meu e me pertence, né? Eu não sei, como diz Malu ali, eu não sei como as palavras chegam para mim, mas muito feliz de poder ajudar. Eu acho que é essa vontade interior que você tem de ajudar e de querer que o outro fique bem, que já te guia nas palavras, não é mesmo? Porque cria essa conexão com algo bom, com algo que vai te inspirar a
a dizer algo que vai fazer bem ao próximo, porque é o que você quer, esse desejo sincero que a gente tem no coração. E quando Jesus coloca isso, acho que a gente não precisa ficar se preocupando muito com um monte, não é por quê, de onde é que vem. Acho que a preocupação é amar, né? Eu sentir realmente no meu coração, porque as palavras, elas têm o seu poder, têm um momento, claro, mas se eu falar em vão, se eu simplesmente falar sem ter essa intenção, esse conhecimento, são vazias, né? Mas no momento em que eu ponho o sentimento, mesmo que eu não fale nada, mas eu sinto do seu lado e seguro na sua mão, pronto, pode ser muito mais criativo do que tudo que eu falar, né? Eu estava aqui pensando que Jesus, a seu tempo, por isso que a gente diz que Jesus era é o médium de Deus, porque Jesus já fazia aquilo, como o Lina explicou aí, da maneira que Deus propôs para os seus filhos. Então, Jesus era o Espírito Cristo que já sabia qual era a vontade de Deus. Então, ele fazia um trabalho nos acolhendo, nos agregando, nos ensinando, tanto que é um mestre e modelo. Então, ele é o médium de Deus. E nós buscamos ser os médiuns de Jesus. Porque de Deus a gente ainda está longe de realmente ter essa disciplina que Jesus tinha, né? Nem Chico conseguiu chegar a ser médium de Jesus porque ele precisou de Emmanuel e de outros espíritos, a Maria João de Deus, a mãe dele, outros espíritos assessorando a encarnação dele. E olha que grande médium foi Chico, né? É Chico. A gente fala, olha a mediunidade hiperdesenvolvida, o tanto de livros, a literatura, um homem quase analfabeto, e ter a potência mediúnica que veio nos mostrar que é possível ter. E mesmo assim, ainda era um médium assessorado pelos espíritos mais elevados, cuidando dele, talvez tão elevados quanto ele, mas não encarnado. Estando desencarnado, o espírito tem mais condição de tomar posse de suas potências, né, espirituais e assessorar outros que estão encarnados lidando com a dor da matéria, a amargura da matéria, porque está vivendo família, está vivendo dores que envolvem uma limitação que o espírito tem quando está encarnado. Então, Chico precisava disso, Divaldo precisou disso. Os espíritos que a gente conhece, encarnados, que vieram fazer algum trabalho mediúnico, a gente sabe que tem essa assessoria, né? Mas a gente viu, por exemplo, ao tempo de Jesus, o pessoal que conviveu com ele, de Paulo de Tarso, de Pedro, de João. Como é que Paulo dizia? Não me molestes mais, porque não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Ali ele assumiu, eu sou médium de Jesus. Eu agora não importo. Podem vir me bater, me botar de cabeça para baixo, me pisotear, porque ele só vivia sendo apedrejado em todo lugar que ia, né? Mas ele já dizia, não me importa mais. É o Cristo que vive em mim, ou seja, eu estou fazendo aquilo que vim fazer. E vou sofrer. E se o Jesus, que era Jesus, morreu crucificado, quem sou eu para reclamar de estar sendo apedrejado aqui e ali? Então, essa é a consciência divina. Né? Pedro, a mesma coisa, todos os apóstolos, alguns apóstolos, né, ali da época de Jesus, todos tiveram esse final, assim, vamos dizer assim, brilhante. Saíram da vida física depois de Jesus, deixando-o ser crucificado, mas mostraram a ele que entenderam a mediunidade que ele veio trazer e queriam já ser médiuns dele, né? Que de Deus já está um passo adiante. Vai ser também, que ele dizia, né? Vai fazer o que eu faço e mais ainda. Então, essa coisa da gente conseguir, através da mediunidade, dar esses passos tão difíceis
na encarnação para poder realmente valer a pena ter vindo com uma mediunidade mais aflorada, né, vamos dizer assim, ter realmente tido vontade, porque não é só a vontade, a mediunidade aflorada porque recebe espírito, porque vê, porque escreve, não. É a mediunidade aflorada pela capacidade de servir e ser bom, porque foi isso que Jesus veio fazer. Mas não é servir como servo. Jesus servia como filho, filho de Deus. Porque o filho servindo ao pai é diferente de um servo que é assalariado e recebe lá seu salário e faz a obrigação. O filho não. O filho sabe, eu estou fazendo o que meu pai quer, porque a herança que ele vai me deixar é minha. Eu sou o herdeiro. Então, eu faço o que ele quer, eu sirvo. Era esse tipo de serviço que Jesus nos ensinou. Não é ser servo, não é passar fome, não é deixar tudo e... Não, é você viver uma vida olhando a vida com os olhos do Espírito, dizendo, olha, isso aqui é temporário, eu vim com um propósito, pequeno, porque grande, Deus me livre, que eu não vou aguentar, mas é um propósitozinho que está dentro da minha casa primeiro. Ah, mas você mora sozinho. Olha, você não teve filhos. Bom, então meu propósito já saiu desse âmbito só e já posso ir para outro lugar. Eu posso procurar fazer coisas para as pessoas como se elas fossem meus filhos, minhas filhas, minhas mulheres, minhas mães, meus pais, sabe? Encontrar gente que eu possa ajudar como se fossem meus parentes. Porque por parente, às vezes, o parente que a gente gosta, né? E aquele parente, cunhado, essas coisas assim, né? Quer dizer, sogra, já tem as coisas todas pejorativas que a gente já encrenca. Mas comece fazendo pelos parentes que você gosta. Olha, fulano é mesmo que um irmão para mim. Puxa vida, eu gosto quando ele me liga para a gente sair, para a gente bater um papo. Eu gosto quando eu estou precisando de alguma companhia ou de alguém que me dê uma luz. Eu gosto de ligar para ele. E ele nem meu irmão de sangue é. Quantas vezes a gente tem pessoas assim? Que às vezes a gente diz assim, puxa, meu irmão de verdade, lá nascido do pai e da mãe, a gente não é tão encaixado como eu sou com um colega de trabalho, com um colega da faculdade, com alguém que eu conheci no meu prédio, no meu condomínio, né? Então, são os irmãos que a gente tem que pensar logo. Hoje em dia, a gente já pode dizer isso. São meus irmãos, porque somos filhos de um pai maior, né? Somos criaturas divinas, estamos aqui só agora nesse papel de amigo, mas, na realidade, somos irmãos. Sim, mas aquele ali, ó, que trucidou a mulher, matou os filhos, roubou, fez e aconteceu, também é meu irmão. Difícil aquela criatura, mas é meu irmão. E como eu não estou perto dele, não posso chegar perto, não tenho essa possibilidade, eu posso daqui rezar por aquela criatura que eu vi na televisão, nunca tinha visto antes, mas é meu irmão. E é terrivelmente mal. Que coisa, meu Deus. Deixa hoje eu incluir ele em 1 segundo da minha prece, só o meu pensamento. Fique bem, acorde. Não precisa dizer ladainhas e rezar bonito, não. É fulano, acorde para a vida. A vida é boa. Como se fosse uma pessoa do seu coração já, entendeu? Então, era isso que Jesus fazia como médium de Deus, que a gente hoje não consegue. E como médium, numa casa espírita, trabalhando numa reunião mediúnica, a gente tem a possibilidade de, com muita disciplina, com muito esforço, a gente parar assim, por 1 hora de relógio e dizer assim, hoje eu vou aprender com essas pessoas que vão ser, por mim, utilizadas para eu acolher. Só dizer assim, fulano, bem-vindo. Só dizer isso. E ver o que é que os espíritos querem fazer com essa minha intermediação. Um espírito que pensa que está vivo, que não enxerga ainda os desencarnados, mas que através de mim hoje vai poder enxergar a luz da porta da saída. Ele vai ver ali uma pessoa que está também igual a ele, e ele poder enxergar isso. Imagine a gente desencarnar e não poder mais ver as pessoas que precisa ver para poder seguir. É meio que você chegar num país estranho sem saber a língua, sem saber onde está,
parecia assim que perdeu a memória. O que é que eu estou fazendo aqui? E aí juntar, né, meia dúzia, uma dúzia de pessoas, às vezes 2 dúzias de pessoas, que naquele dia vão sentar ali e ficar esperando o momento de dizer a essas criaturas assim: fulano, estou aqui para te ouvir. E a pessoa já não sabe quanto tempo depois dizer assim: puxa vida. E você não está vendo ninguém, não sabe se aquilo ali, o que é que aquela pessoa veio fazer ali, você não sabe. A única coisa que a gente sabe é que quanto mais a gente estuda sobre a mediunidade, quanto mais a gente aprende com o Evangelho e com Jesus, com a doutrina dos espíritos e os espíritos, quanto mais a gente faz isso, mais a gente se sente à vontade e sente que naquele momento consegue quase que tocar naquelas pessoas e dizer: calma, fique calmo, vai tudo dar certo. De agora por diante, tudo mudou. Mesmo sabendo, quando você diz isso a uma pessoa encarnada que está passando um problema, como é que eu digo, Estela? Vai melhorar. Vai ficar boa. Vai ficar boa. Vai ficar bom. Porque quando a gente entra num lugar como esse, que tem muitos, graças a Deus, no mundo, e você diz assim: puxa, olha, eu não estou bem. Mas no momento que você vai dizer isso numa casa espírita, não tem jeito de você não melhorar. Porque pode, quem lhe ouve vai dizer assim: mas você é doido, você devia ir para o hospital, ia procurar um médico, um psicólogo, ou pelo menos uma pessoa zen, assim, que tivesse luzes caindo do teto, sei lá, uma coisa mais esotérica, né? Mas você chega para a gente, igual a você, que também está com cara que não está passando bem. Porque aqui no centro é ótimo a gente subir, a gente se sente bem, mas a gente sabe que tem um bocado de coisa faltando. Todos nós somos iguais, né? Mas como a gente é médium e trabalha num centro, né? Como médium, pode vir quem for, encarnado, desencarnado, porque quando você entra aqui, vem um bando junto. Então, quando alguém diz a você assim: vai tudo melhorar, está ecoando para aquela turma. E você, na hora, fica assim, meio em dúvida, sabe? Mas a turma cai em prantos muitas vezes. Uns correm, não querem. Vixe, Maria, foi um pé. Dá no pé. Outros, na hora, quedam-se ajoelhados nos colos dos servidores espirituais que os acolhem, abraçam, enxugam as lágrimas e dizem: vamos conosco. E segue. Quem já entrou aqui durante o sono, sabe quem foi que entrou aqui outro dia? Foi Carol. Rodolfo, ele vive Foi aqui. Carol, que ela sonhou que estava aqui na porta Carol. do centro. E eu disse a ela: vamos entrar. Exatamente. Ela de noite, vamos entrar. E ela viu a dimensão espiritual da casa, que toda casa espírita tem sua dimensão espiritual. E é isso que acontece com a mediunidade. Por isso que muitos de nós, a gente protela. Ah, não, eu queria até conhecer uma reunião mediúnica. Tanto que aqui no centro, quem não é estudante, saiba que todo estudante, 2 vezes por ano, no mínimo, participa da reunião mediúnica como assistente, para saber o que acontece, né? Se a gente bate tambor, se joga búzio, se cai alguma coisa do pé, qualquer coisa, né? E muitas vezes as pessoas vêm assim a título de realmente fazer parte do trabalho, dos estudos, e ter essa oportunidade para poder dizer a qualquer pessoa: olha, lá no centro que eu frequento, é assim que funciona a reunião mediúnica. Olha, lá acontece isso. Eu não quero nem participar, eu prefiro só ficar assistindo palestra, porque cada um faz aquilo que o coração manda, e mesmo assim trabalha e serve. Não é só na mediúnica que serve, não. Servir na reunião mediúnica, eu acho que é a parte até mais assim, menos empolgante, não é, meninas? Porque todas elas aí sabem como é a reunião mediúnica. Não é tão assim, não tem tanto glamour, né? A gente tem que ficar ali só esperando as cacetadas E tá tudo certo. E é tudo tão bom, mas tão bom, que na outra semana a gente pensa que não vai querer voltar e volta. E sabe que quando eu ouço a gente falando sobre mediunidade, me vem muito
a cabeça cada vez mais assim, que todos nós temos, sim, a condição de exercer a mediunidade todos os dias. Então, quando o Malu fala que ela sentou com essa pessoa e ela vê que com o que ela fala, outro se sente bem, quantos de nós já não fizemos isso? E quantos de nós não temos a condição de fazer isso? E aí é que eu trago mais uma vez o quanto que Jesus, todos os exercícios dele, e o Boa Nova, ele mostra isso de uma forma didática, esse livro, que tudo que ele fez, ele sempre empoderou que todos pudessem fazer também. Um dia. Né? Um dia, mas que a gente tem que começar hoje. Não. Né? Uai, como não? Se não começar hoje, vou começar quando? Não, eu digo assim, quando a gente vai fazer o que ele fazia, a gente faz, mas faz assim, chama os espíritos. Eu só sei fazer tudo com os espíritos. Sozinho eu não falo, porque eu sei que existem, às vezes, pessoas que acham que, não, isso que eu faço, sou eu que faço. Nada a ver com Deus nem com Jesus. É meu poder. Entendeu? Eu assim, é comigo isso. Eu médium, não tenho esse poder. Para mim, o poder de qualquer coisa, de dar um passe, de fazer uma prece, de fazer preces em grupo, né, para grupos de pessoas, tem que ser com auxílio dos espíritos. Primeiro porque, se disser assim, foi você, eu não vou acreditar, ou então vou me achar. Vou dizer, menino, olha para isso, né? Porque Chico era Chico. Chico tinha aquela humildade, ali era uma capacidade mediúnica que ele adquiriu, mas ele adquiriu aquilo a custos de muito trabalho. Tanto que ele, simples, uma pessoa que nunca disse, quando o repórter disse assim, mas Chico, esse pessoal aí beijando sua mão e você beijando também, a boca já está sangrando, por que eles ficam vindo aqui, Chico, só para ver você? Ele fez, não. Eles vêm aqui porque têm saudade de Jesus. E eu só fico aqui acolhendo eles. Ele não dizia que as pessoas iam lá porque ele tinha a mediunidade de ver, de sentir, de passar a mão, como Jesus fazia, mas ainda com assessoria dos espíritos. Jesus não, Jesus tinha assessoria dos espíritos para trocar ideias. Olha, fulano, agora a mulher vai ser apedrejada, então eu vou fazer desse jeito. O que é que vocês acham? Sabe aquele negócio que você só combina? Vamos agora... Estou com vontade de fulminar metade deles. Não, isso aqui é boca pequena de amigos. Mas, assim, aquela coisa de colaboração. Ele fazia um collab. O outro não. Chico recebia instruções. Emmanuel trazia para ele instruções. O que é que precisa, né, para ser um bom médico? Disciplina. O que mais? Disciplina. E o que mais? Disciplina. Então, Má, é aí que eu fico pensando no seguinte, é que você colocou ainda num nível que eu já nem consigo me ver muito nesse nível. Quando eu falo que está nas nossas mãos quando passa uma pessoa e você dá um abraço. É isso que está nas nossas mãos. Tá? Exatamente isso. É a Malu se predispôs a sentar. E é isso. E o melhor, e quando você se exerce, quando você se coloca na posição de dar o melhor... Mas eu digo assim, que até isso que você se predispõe, na hora você tem uma multidão de testemunhas te ajudando. Não. Assim como você quer, na hora, derrubar aquela pessoa, você também tem uma multidão de espíritos que, pela lei de sintonia, se agrupam a você. Como a gente quer andar bem acompanhado, e na hora que a gente tem é como na reunião mediúnica, a gente tem aquela vontade, vem cedo, se senta ali, ora, e pede para fazer parte daquele grupo que está auxiliando os espíritos, eles nos pegam pelas mãos e nos levam com eles. E aí a gente faz o serviço que nos cabe fazer, que a gente pode fazer. Por isso que depois a gente agradece a colaboração e poder fazer parte disso, né? Porque isso é um exercício que a gente não sabe se em outra encarnação a gente vai ter esse tempo disponível para isso ou vai ser uma outra função que a gente vai exercer. Então, se nesse momento, nessa encarnação, calhou de estar assim, vamos fazer. E isso faz com que a gente faça também coisas que acha assim, não, isso
está vindo de mim, sim, está vindo de mim, mas a constância no bem, nós precisamos ainda de assessoria. Porque a gente, uma vez ou outra, a gente é bom, mas quantas vezes você... não, peraí. Né? A gente perde a paciência, mesmo que depois se arrependa. Diz, puxa vida, para aí, perdi a paciência com fulano. Porque a gente ainda está nesse balanço, assim, um para cá, outro lá. Estamos treinando. Quando a gente está treinando, a gente precisa de mestres. Então, o mestre Jesus é o modelo, mas tem os outros que a gente, na hora, se liga, mesmo que num pensamento, ai meu Deus, é para isso, olha o que eu estou pensando. Nesse instante eu estava querendo só ser bom, quero ser bom e quero que o outro faça aquilo que eu acho que está certo fazer, sabe por quê? Porque é meu filho. É meu filho, vai fazer do jeito que eu quero, sim. E por que o outro que não é meu filho, eu dou a ele a oportunidade de pisar na bola, de cair, eu ir lá levantar, ajudar, que é isso que a gente faz com os espíritos doentes. Ele cai, ele levanta e a gente está lá. Né? Então, a gente tem que fazer isso, como Jesus fazia, não importava, ele olhava, era a mulher hemorrágica ali saindo, como era o espírito que passava querendo acabar com aquele menino, né? O espírito, né? Que queria, que o Tiago não pôde... Tadeu, né? Não soube na hora, teve insegurança, que ele dizia, homem de pouca fé, porque você não confia. Como é que o espírito vai deixar de fazer o mal a alguém se você não tem superioridade moral para dizer pare de fazer isso, não faça aquilo, entendeu? Então, é essa mediunidade que nos compõe a todos, que existe em todos nós, o tempo todo, 24/7, não tem hora de desligar. Quando eu estou na mediúnica, eu sou médium, quando eu saio daqui, eu não sou mais. Não existe isso. E que quanto mais eu me aprofundo nisso, mais eu consigo aperfeiçoar essa maneira de pensar, de emitir força, né? Mediunidade é um instrumento de aperfeiçoamento. E aí, como estamos usando esse instrumento divino, confiado a nós, né? E é uma conquista, mediunidade também é uma conquista, né? Você vai aperfeiçoando. Você vê que a mediunidade, desde sempre, era exercida, né? Os médiuns que manipulavam os fluidos para poder, as folhas, os objetos, né? Então, faziam as coisas para... manipulavam ervas e tudo para poder, às vezes, ferir, né? Então, eu sempre digo assim, nós médiuns, hoje, quando a gente está assim na mesa mediúnica, assim, não, a gente estava lá nas florestas fazendo porções para vender a ouro, né? A moedas de ouro, aqueles imperadores, aqueles príncipes que vinham querendo matar o cunhado para poder o envenenar o outro rei para poder tomar o trono. Era isso que a gente fazia. Mas depois, lá mesmo, na própria floresta, a gente reencarnou e começou a fazer chazinho em plástico, mexer com as ervas, com a natureza, para trazer saúde para as pessoas, né? Depois começamos a benzer gente, lá na casinha, lá sentadinha. Vem, meu filho, eu vou te benzer. Hoje a gente está aqui dando passo, olha que beleza. Não é? E, assim, se segurando para também não usar essa mesma força que a gente está usando para fazer uma coisa boa acontecer para alguém, para na hora não rogar uma praga, né? Tem que também, porque na hora que você vai, não posso fazer isso, porque senão, sei lá, vai que pega. Né? Então, é uma coisa, é bacana esse treinamento, eu acho muito bom isso. A gente fica assim, cercadinho. Por isso que quem está muito assim, feito nós, né, fazendo collab, assim, todas juntas, sabe lá por que atrelaram assim? Bota elas aí toda semana fazendo coisa. Ai, Jesus. O que mais, Ana Lívia? O Aras botou uma coisa aí. O que foi? Quando passamos a ver o outro como irmão, seja ele uma pessoa boa ou não,
isso nos torna mais responsáveis quanto a nossas atitudes e pensamentos em relação a ele. Isso nos ajuda a sermos mais fraternos. É como a Estela falou no início, né? As vibrações, os fluidos, a força do pensamento, tudo isso, por isso que o médium precisa estudar muito, porque todos nós temos essa potência, e todos nós somos médiuns, então é bom a gente saber que, utilizando essa força de uma forma negativa, não é só que a gente faça mal a outra pessoa, porque o primeiro pensamento nasce em mim, né, em mim de um sentimento que eu tenho, de raiva, de ódio. Então, são energias que primeiro me intoxicam. Antes de eu mandar para fora, eu já estou intoxicada daquela energia. Então, eu não estou só querendo maltratar outra pessoa, eu já estou me maltratando. Então, entendeu? É um suicídio. Então, é também muito danoso a gente pensar que pode, né, a qualquer momento, e não precisa ser médium, já trabalhando em mediúnica, não precisa ser nada disso. A gente é médium em casa lá, sem acreditar em nada, em Deus, em ninguém. Só acredita em mim, no meu trabalho, no meu dinheiro, nas minhas coisas, não tem problema. E tem um bocado de mente meia neurótica que está também ligadas a essas mentes e que fazem com que a pessoa mais e mais fique fechada para qualquer outra coisa que o faça feliz. Então, por isso é muito danoso, né? A gente tem que ficar o tempo todo ligado. E hoje já está tudo assim, muito aberto, né? O mundo já abriu para a espiritualidade. Não tem mais lugar que você fale, né, sobre o espiritual, que as pessoas não tenham aqui e ali uma tendência já a sentir que realmente existe alguma coisa a mais entre o céu e a terra do que pensa a nossa vã filosofia, como dizia aí o Shakespeare, né? Alguém dizia, não sei. Já é o quê? Nem perguntei o nome, nem perguntei. Mas não tem problema. Eu sei que está morto, mas vale. Já é alguma coisa, né? Maria, o que você acha daquela médium de Nova York que faz programa na televisão, que dá mensagem para as pessoas? Uma médium de Nova York, vocês conhecem, que dá mensagem, a Ana está falando. Tem um programa. Ela acho que tem um programa de televisão, então ela dá mensagens, né? Mas qual é a questão? O que você está perguntando? Eu não sei se é uma boa visão do espiritismo aqui nos Estados Unidos, né? Não sei se as pessoas acreditam, não sei, não sei se... Mas não é só o espiritismo. Hoje, essa parte mística, mediúnica, né? A parte mística está em muitas religiões, né? Na igreja evangélica sempre teve o pastor, às vezes fala alguma coisa, né? Como se tivesse possuído pelo Espírito Santo. Vamos profetizar. Dizer coisas assim, São né? denominações diferentes. O padre era menos, mas hoje em dia já tem padres médiuns, né? Lá em Salvador tem vários padres médiuns, que até na hora de dar hóstia, eles dão uma mensagem para as pessoas. Então, a mediunidade ela já está mesmo fluindo, né? Agora, o que o médium vai traduzir ali, porque ele está ali mediando um espírito. Ele não está falando só por ele, pelo que o espírito também está informando. Então, a qualidade da prática mediúnica, né? Existe uma qualidade. Né, da prática. É lá, porque se pegou o seu. Ele não está aí. Ele não está aí. Tá vendo? Muita coisa. Vou falar mal dele. Eu vou desligar. Desligar? Pronto.
Então, a mediunidade, ela precisa ser, por isso que ela precisa ser estudada, precisa ser praticada, precisa ser bem orientada, porque quando o médium ele não tem uma orientação, ele não tem um estudo mediúnico, ele não entende desse canal mediúnico, ele não toma posse disso. Então, não sei se vocês lembram os tempos em que você ia numa reunião espírita aberta, eu cheguei aí muitas, quando jovem, e o médium se jogava no chão, o médium queria avançar. Né? Hoje em dia, a gente sabe que o médium não precisa nem se mexer do lugar que ele está. Né? O médium batia na mesa e fazia... Então, quando o médium começa a extravasar essa faculdade, muitas vezes vem esses reflexos assim, é como se você usasse o corpo, tanto que a gente dizia assim, fulano incorporou o espírito. E não pode, né, duas pessoas ocupar o mesmo espaço, então não é incorporou. A gente sabe que o espírito está ligado por nós, como Estela falou no início, né, pelas vibrações, pelo corpo perispiritual, pode estar próximo, pode estar em outro lugar e haver a comunicação, então não necessariamente está aqui no ambiente, está em outra dimensão e passa a mensagem. Então o médium vai se habituando a manifestar o espírito, mas sem utilizar o corpo. O espírito não está perto de mim para ele dizer assim, pois eu estou com vontade de matar alguém, o médium já faz o gesto. Então, isso é ainda a pouca prática, a prática sem estudo. Então, precisa haver esse controle. Por isso que, às vezes, a pessoa chega no centro, olha, mas eu vejo, eu sinto alguma coisa, eu já tenho que ir para a reunião mediúnica. Às vezes, não é a melhor pedida ainda. E, às vezes, o médium, quando ele passa a estudar, depois ele vai dar passe, ele vai sendo evangelizado, né, pelos estudos, à medida que vai frequentando o centro, chega um momento que ele diz assim, vixe Maria, não sou mais médium, não sinto mais nada. Mas é que ele vai sentir durante a reunião mediúnica de uma outra forma. Então, o canal é diferente desse contato com o espírito, né? Então, isso é mais saudável, as manifestações terminam sendo mais afinadas, mais refinadas, né? Fica perto do que Jesus fazia, quando sentava assim, riscava um pouquinho o chão, né, pensando, e agora, minha gente, como é que eu faço? Um pouquinho distante, né? Bem distante. Não, bem distante, mas esperando também esse carinho, esse acolhimento do mentor, porque todos nós temos espíritos, né, que a gente chama de anjo da guarda, tem os espíritos, e não é um só, né, muitos espíritos que nos acolhem na encarnação para nos ajudar, porque senão a gente seria muito pior do que é. A gente só não é tanto assim porque a gente tem um bocado de gente, a turma do deixa disso, que na hora vem, durante o sono, dá um pouquinho, na hora que a gente sai do corpo, vai lá, minha gente, pelo amor de Deus, vamos fazer melhorzinho, vamos ajeitar, né? Pega no colo mesmo. E tem uma coisa que ela trouxe, que acho que é legal a gente colocar, que a mediunidade é uma condição orgânica, né? Não está atrelada a uma religião. Então, tanto que tem outras religiões que utilizam-se da mediunidade, de um outro nome, uma outra conotação. Agora, o que é importante a gente saber que o uso dela é que vai definir o caminho que ele também está escolhendo, né? Então, assim, a gente tem vários nomes de pessoas que usam essa capacidade para ajudar tantas pessoas, como tem aquelas pessoas que usam desta mesma faculdade para, muitas vezes, destruir muitas coisas também. Então, eu vejo que ela é um martelo. O martelo serve para construir casas, também serve para machucar pessoas. O que depende é quem que vai utilizar, de que maneira que vai utilizar, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. E trazer para o nosso dia a dia, talvez assim, quais são essas pequenas lições que eu posso ter? Teve uma coisa que Marisa colocou, e eu concordo, assim, quanto mais eu trago a espiritualidade comigo, mais eu consigo
está segura, criar para mim um ambiente seguro para que eu possa exercer essa mediunidade. Agora, tem um ponto que é fundamental. Tudo só vai acontecer se você quiser, né? Porque os espíritos estão lá, estão ávidos para ajudar, estão ávidos para que você seja o canal para ajudar outras pessoas. E quantas vezes a gente não passa na mesma rua e não vê aquela pessoa que está precisando de ajuda? Quantas vezes, dentro da sua própria casa, você acaba dando mais significado ao seu celular do que estabelecer uma conversa edificante com uma pessoa que está aqui do seu lado e que neste momento está precisando de você. Então, todo e qualquer recurso que um médium pode ter e que ele vai ter altas capacidades, seja de cura, seja de intermediação por voz, enfim, são N as possibilidades, mas isso só vai acontecer se você também olhar para dentro de si e se predispor a isso. É uma tomada de decisão. A gente falou há um tempo atrás que tem... Lina, me corrija se eu estiver errada, mas foi Bartimeu, tá certo? O cego Bartimeu. O cego Bartimeu, aonde ele tinha uma capa, que essa capa dele é a capa que dava a ele a condição de ser mendigo naquela época, né? Então, assim, se ele não tivesse nem isso, ele teria perdido. Ele era reconhecido como um mendigo com uma necessidade especial. E quando ele se encontra com Jesus, a certeza de que ele ia ser curado, ele lança fora essa capa. E é isso que eu falo, né? Mas a decisão foi dele. Tem que partir dele, tem que partir de nós. Então, esse é o exercício que diariamente, acho que nós somos convidados a fazer, a ver em nós as possibilidades de nos tornarmos melhores fazendo os nossos esforços. E isso só vai acontecer por meio do outro, né? É sentando com o outro, é se atritando com o outro, é entendendo que aquele outro precisa de você e você dele. E como é que você cria essa relação de ajudar? Porque, assim, se eu der a mão aqui para a Marisa, mesmo que muitas vezes ela aperta meu braço, eu perto dela, mas a gente não se larga, entendeu? Por quê? Porque eu sei que lá na frente eu preciso dela e ela precisa de mim para essa construção, né? Meninas, vamos falar, vocês, a gente falou muito aqui. Já até acabou. Já acabou. Com Jesus. Hoje a gente fica aqui aprendendo com vocês. Eu aprendi com Marisa. Ela falou bastante hoje. Tá vendo? Até tomando água. Vai, menina, solta a voz. Né, eu fiquei pensando no que pro bem, assim, nada vai acontecer se a gente quiser, mas eu fiquei pensando quantas vezes eu não sou médium do time do outro lado, né? Assim, quantas vezes a gente é utilizado por falta da nossa vigilância, por falta do nosso próprio autoconhecimento para perceber se a gente não está sendo médium intermediário de situações também de ir lá e falar para o outro alguma coisa ou criar situações, né? Porque a gente vai estar conectado sempre, né? Depende da nossa sintonia, tanto para um lado quanto para o outro. Acho que a importância desse estudo, desse nosso conhecimento, dessa nossa vigilância, para a gente também não se tornar o intermediário do time do contra, né? Do time que também quer lá para fazer a bagunça. E sempre lembrar disso. Eu vi uma vez muito bonitinho, eu vou encerrar aqui, que me ajuda a pensar assim, né? Eu ouvi aí no centro uma vez, que me ajudou muito essa história de, né, que o Adriano falou aqui, da gente olhar o outro como irmão. E eu tenho muito problema com farol vermelho, eu realmente não gosto de farol vermelho. Mas aí eu vi uma vez uma pessoa falando, mas o farol vermelho é a vez do outro, é a vez de você parar para ele ir, porque se não tiver o vermelho, ninguém para. E aí esse exercício que eu fiz assim, eu falei, é verdade, então o farol vermelho que eu pego é porque é a vez do outro. É um exercício, gente, que é bacana de fazer, porque assim a gente vai desenvolvendo isso, é a vez do outro, vamos olhar para o outro que precisa ir. Não é fácil não, esses exercícios que a gente tem que fazer todo dia. Né, Lina? Pois é, estava comentando outro dia, Estela, que a gente chegou no ponto que a gente começou a falar, vamos tomar cuidado com o tema da palestra, porque a gente já sabe que aquelas experiências vão chegar com relação a isso. E assim, acho que, para encerrar a minha parte aqui também, eu acho que
Esse é um exercício, é uma constância, é um tempo que a gente tem que dar para nós mesmos, não é? Receber a mensagem e colocá-la em prática. Aí você vai ver o resultado da prática. Eu acho que passamos por algumas coisas que levaram encarnações para a gente conseguir começar a entender. E agora a gente está conseguindo pegar, assim, ou tirar a linha do novelo de uma forma mais caridosa, né? Eu sinto que a gente tenta, pelo menos, controlar um pouquinho do nosso preconceito, dos nossos enganos, né? E a gente já tenta ver o próximo como irmão mesmo. Muitas vezes a gente não consegue se aproximar do outro ou entender que está todo mundo na mesma casa. Às vezes a gente pensa que consegue se isolar, não é? Eu fico aqui na sala e você fica ali na cozinha, mas não tem outra forma, não tem como sair de casa, estamos todos em casa, né? Somos todos filhos do mesmo pai, estamos dividindo a mesma casa. Não importa se alguns sabem mais, se alguns sabem menos, eu acho que o que importa é vendo Jesus assim, trazendo a sua vida para nós, independente do que ele ia passar no plano físico. Eu acho que a gente vive em nós, dentro de nós, seja no paraíso, seja no mundo inferior, que nós carregamos dentro de nós, independente do que nós vivemos aqui no físico. Então, acho que Jesus mostrou isso para a gente também. Ele vivia constantemente ligado ao Pai, independente de onde ele estava. E essa caminhada ele vai trazendo, ensinando, acho que para a gente isso e por isso muita gratidão mesmo. Mas principalmente porque, como diz Marisa, para nós ele vai enviando os espíritos que são também seus médiuns, que vem nos tocando, seja Marisa, seja Sandra, seja Estela, seja todo esse pessoal que está aí conosco. Então é um pedacinho de Jesus que vem vindo. Ele, como diz André Luiz, nós somos todos cartas vivas, né? Nós não somos só médiuns, nós somos. Jesus mandou cada um de nós aqui com uma mensagem com um toque especial que cada um tem com o outro e que vai formando elos, aumentando essa sensação de que fazemos parte disso, né? Desse plano maior.